Aos Coríntios, capítulo 1, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, e a parte A do verso 4. Quero trazer uma palavra para os irmãos hoje. No final dessa palavra, nós vamos fazer uma oração de fortalecimento espiritual. Você vai entender por quê. E aí eu quero que todas as pessoas que aqui estão se sentindo cansadas, que não está fácil a caminhada, eu quero chamar você até o altar para a gente fazer um ato profético de fortalecimento sobre a sua vida. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Parte A do verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Vou repetir o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Meus irmãos, queridos e amados, para a gente entender um pouco essas palavras tão ricas colocadas pelo apóstolo Paulo no início desta epístola, é importante a gente primeiro entender todo o contexto. Por que Paulo escreveu isso? Na verdade, a segunda epístola aos Coríntios, irmãos, o pano de fundo desta carta, desta epístola, envolve a questão do sofrimento. Nós vamos entender isso. E Paulo descreve mais ênfase nesta segunda epístola. Paulo escreveu inúmeras cartas. Sua vida, sua biografia é citada por Lucas, o doutor Lucas, em Atos dos Apóstolos, mas é nessa carta que Paulo descreve com mais intensidade o sofrimento. É interessante, irmãos, levar em consideração que o início desta carta, texto que nós lemos, destaca a fonte de toda a consolação. É o que Paulo está tratando aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? O que Paulo está tratando. Paulo está dizendo aqui que o Senhor é a fonte de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa aflição. Ele está dizendo aqui. Mas é interessante entender também, irmãos, que Paulo não iria tornar tão predominante a questão da consolação de Deus. Paulo não escreveu isto simplesmente por escrever, por assim chegar lá e escrever. Paulo destaca aqui a questão da consolação, porque é uma palavra relevante para nós hoje. É a principal palavra da mensagem de hoje: consolação. Paulo não destaca isso aqui simplesmente por destacar, mas ele fala porque a realidade do sofrimento vivido por ele foi intenso. Os momentos difíceis que Paulo passa, e ele retrata nessa epístola, foram muito fortes, por isso ele faz questão de tratar sobre a consolação de Deus.
E hoje eu quero falar um pouco sobre a consolação divina. Diga comigo, consolação divina como resposta ao sofrimento do crente. Diga comigo, como resposta ao sofrimento do crente. São duas questões aqui que caminham conjuntamente. Ora, se nós estamos sofrendo por alguma razão e não conseguimos entender o mistério da consolação, na aflição nós vamos sofrer de muito. Mas Paulo aqui torna relevante a questão da consolação de Deus pelo fato do grande sofrimento que ele passou. Vamos trazer um pouco à memória aqui a história de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 16, tem um texto interessante. E Deus fala assim, Atos 9,16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus se referindo à vida de Paulo. Diga comigo, e como ele sofreu? Ele sofreu. Atos 9,16 diz, pois eu lhe mostrarei como lhe importa sofrer pelo meu nome. E como Deus mostrou isso. Pensa no cara que sofreu, foi este homem chamado Paulo. É claro, irmãos, entenda isso. É claro que ao longo da sua missão apostólica e como servo de Deus, Paulo se deparou com inúmeros sofrimentos, dos mais variados tipos e momentos. Mas o que mais me chama a atenção, que é interessante isso, que não só Lucas, quando escreveu esta história, boa parte da história de Paulo, como as epístolas do próprio Paulo que ele escreveu, ele traz episódios, histórias de muita angústia e sofrimento. Mas também, irmãos, é nessa segunda carta, eu quero até aproveitar esse momento e pedir aos irmãos, leiam a segunda epístola aos Coríntios toda, que você vai entender. Porque é nessa carta aqui que Paulo descreve com mais intensidade o sofrimento vivido por ele. Você quer ver? Vamos tirar a prova disso? 3 vezes na epístola Paulo fala do seu sofrimento. Abra aí rapidamente capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, verso 7. Não saia da segunda epístola. Capítulo 4, verso 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Aí ele começa: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente ou todos os dias entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Esse é o primeiro ponto que Paulo trata sobre seus sofrimentos. Segundo ponto, capítulo 6, anda mais um pouquinho, verso 4 ao verso 10, diz assim, capítulo 6, verso 4: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, pureza, conhecimento, paciência, bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa,
por honra, por desonra, difamação, reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Mas continua, irmãos, na própria epístola, vamos lá, capítulo 11, um pouquinho mais na frente, no capítulo 11, verso 23 ao 28, Paulo diz assim: somos servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se tivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, severamente em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 30 pena, tá, irmãos? Que é isso? Dá até para parar aqui, começa a enumerar o que ele passou, ó, aí ele vai. 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Verso 26, muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa sobre mim todos os dias a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Aleluia. Olha para esse teu irmão que está do teu lado e diz assim: você está reclamando do que você está passando? Não, fala assim, você está reclamando da fichinha que você está passando? Deu para entender, irmão, depois de todo esse esclarecimento apóstolo na mesma epístola? Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? Que é também na segunda carta aos Coríntios. Paulo trata sobre todo esse sofrimento que ele passou, e nós já vimos aqui pelo menos 3 vezes. Mas é nessa segunda carta aos Coríntios que Paulo coloca em evidência o consolo divino. Olha, percebam, ele fala de todo o sofrimento, mas é aqui que ele trata de um dos assuntos mais relevantes do crente que está sofrendo. O consolo divino sobre os sofrimentos que vieram sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. É nesse contexto das aflições que Paulo passa, e ele narra aqui na carta, e você me prometeu, diga comigo, eu prometo, pastor. Eu estou com medo de prometer. Presta atenção. Diga comigo, eu prometo, pastor. Eu vou ler essa epístola toda. Prometeu, está prometido. Mas é no contexto das suas aflições, preste atenção, é no contexto dessas aflições que o poder da consolação vindo de Deus se faz visível na vida dele. Ele diz assim, ele começa a leitura que nós fizemos, vamos voltar, capítulo 1, ele diz, o apóstolo aqui ele começa dizendo, ele bendiz a fonte de todo consolo. Ele diz assim, ele diz, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Diga comigo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Irmãos, é nessa colocação que o apóstolo Paulo faz que ele se apoia no sofrimento que ele está passando, para as adversidades que ele está vivendo. É aqui que ele se apoia.
princípio que Deus provê consolação em meio aos sofrimentos. Quem aqui já passou por isso, irmãos? Amém. Quem aqui pode levantar as mãos e dizer: pastor, eu tive momentos extremamente difíceis na minha vida, mas eu não sei o que aconteceu. Eu dobrei os meus joelhos e Deus agiu, e Deus me alegrou, e Deus me consolou, e Deus me fortaleceu, e Deus me disse que tudo não estava perdido, e Deus me falou que eu estava no controle de todas as coisas. Quem aqui já viveu isso, irmãos? E Paulo aqui, ele parte do princípio de que Deus provê consolação em meio ao sofrimento. As palavras de Paulo nessa carta aqui, que nós já lemos alguma coisa dela, descrevem intensidade, de forma intensa, as suas dores, seus temores, mas sobretudo as suas convicções. Você não pode sofrer simplesmente por sofrer, meu irmão. Você tem que ter convicção, você tem que acreditar, você tem que viver experiências com Deus nos momentos difíceis da tua vida. E Paulo aqui, irmão, sabe o que muitos crentes não aceitam. Paulo sabe que ele não estava imune às adversidades. Tem crente que não gosta de sofrer. Existe cristianismo sem Deus. Jesus mesmo disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem está com a sua cruz aí? Amém. Está pesada? Carrega. Está mais leve? Dá glória a Deus. Pesou de novo? Continua com a caminhada. Paulo esclarece aqui, irmãos, ele sabia que ele não estava imune às adversidades, mas ele reage a elas a partir do seu relacionamento com Deus. Tem crente que não tem relacionamento com Deus. Tem crente que na hora da prova, do sofrimento, parece cego em tiroteio. Como é que cego fica em tiroteio? Nem eu sei, né? É uma andagem popular, né? Perdido. Parta do princípio de que as tuas adversidades, as tuas lutas que você está passando, elas precisam reagir em cima do teu relacionamento com Deus. Em suma, Paulo escreveu esta carta aqui para falar das suas aflições, mas sobretudo do poder consolador de Deus na hora da prova. Tem crente que só quer falar das aflições. Escreve um livro só de sofrimento, de espremer sai sangue, de tanto sofrimento, de tanta... Paulo não deixa de falar das suas provas, Você viu os textos que eu li aqui? 10 açoites não sei aonde, 3 mar não sei aonde, passei uma noite no mar, o barco estava afundando, estava naufragando, sobrevivi, fui para o deserto. Quando ele trata de jejum aqui, ele está se referindo mais à questão do jejum forçado, não tinha comida. Há traduções mais próximas ao grego que diz privação de alimento. Mas Paulo aqui, em suma, ele fala do sofrimento, mas sobretudo ele quer destacar aqui o poder consolador de Deus na vida de um crente. Paulo aqui, irmãos, ele mostra que sofrimento pode se transformar em alegria. Quantos creem? Levanta a tua mão e adora a Deus. Paulo mostra que fraqueza pode se transformar em força. Você crê nisso? Recebe aí em nome de Jesus. E Paulo mostra que derrotas podem se transformar em vitória.